O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele tempo, Jesus contou esta parábola para alguns que confiavam na sua própria justiça e desprezavam os outros. E disse: 2 homens subiram ao templo para rezar. Um era fariseu e o outro cobrador de impostos. O fariseu, de pé, rezava assim em seu íntimo: ó Deus, eu te agradeço porque não sou como os outros homens, que são ladrões, desonestos, adúlteros, e não sou nem como este cobrador de impostos. Eu jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de toda a minha renda. O cobrador de impostos, porém, ficou à distância e nem se atrevia a levantar os olhos para o céu, mas batia no peito, dizendo: meu Deus, tem piedade de mim, que sou pecador. E Jesus terminou dizendo: e eu vos digo, este último voltou para casa justificado, o outro não. Pois quem se eleva será humilhado, e quem se humilha será elevado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que estas palavras sirvam para o perdão de todos os nossos pecados. Amém. Podemos sentar, meus prezados irmãos, aqui da comunidade Sagrada Família. Nós estamos dando continuidade, caminhando com Jesus rumo a Jerusalém. Esse texto, esses últimos textos, todos eles estão dentro da caminhada que Jesus faz para Jerusalém, e dentro dessa caminhada, dentro desse caminho, Jesus vai ensinar principalmente aos seus discípulos. É um ensinamento que acontece na vida, assim como na realidade acontece com a vida de todos nós. O que nós aprendemos é na nossa caminhada, é no dia a dia que nós aprendemos, apanhamos, reconhecemos, aprendemos, crescemos. Assim, Jesus, ele está nos ensinando coisas muito importantes, principalmente aos seus discípulos. E na leitura nossa hoje, Jesus coloca 2 extremos, né? O fariseu e o outro lado, esse chamado publicano. Publicano é aquele que cobrava as taxas para os romanos. Os romanos, nessa época de Jesus, dominavam a Palestina, e a intenção do dominador sempre é arrancar do povo dominado tudo que ele puder arrancar. E aí eles estabeleciam em toda a Palestina pessoas que infelizmente não encontravam outro trabalho, e muitos deles, mesmo sendo justos e idôneos, eles foram obrigados a se submeter a trabalhar para os romanos, cobrando o imposto dos seus irmãos. Alguns deles roubavam, pegavam propina, e por causa disso ficaram com esse estigma. O publicano, os que cobrava as taxas para os romanos, por estar mexendo com o dinheiro estrangeiro, eram pecadores. E ainda mais eram considerados pecadores porque passavam a mão na propina. A
A próxima leitura que nós vamos ler vai ser exatamente de Zaqueu. Zaqueu, que era chefe dos cobradores de impostos, ou dos publicanos chamados, que ele mesmo reconhece que a riqueza que ele adquiriu é porque ele roubou. Isso nós vamos ver quando lemos num dos próximos domingos. E aí nós temos também uma outra pessoa que ele coloca como o outro extremo, que seria esse tal de fariseu. E notem bem que essa leitura, essa parábola, ela é direcionada exatamente a esse tipo de pessoas que ele coloca aqui. Alguns que confiavam na sua própria justiça e desprezavam os outros. É interessante como Jesus caracteriza os fariseus como esse tipo de gente que, na realidade, eles são justos, mas justos a partir daquilo que eles estabeleceram que deveriam cumprir. E aí, cumprindo aquilo, eles se achavam certos e justos. E ainda mais, ele caracteriza os fariseus como pessoas que desprezam os outros. E desprezam os outros porque os fariseus tinham estabelecido vários rituais, várias normas, várias orientações que eles tinham condição de seguir e os outros, muitos, não tinham condição de seguir. Então, viam os outros como sendo pecadores, como sendo não obedientes àquelas normas e rituais que eles estabeleceram. Essa leitura é um dos assuntos, não temos muito tempo, que precisamos aprofundar, é sobre esse tema, a nossa própria justiça e a justiça de Deus. E os fariseus, Jesus disse, eles seguem a sua própria justiça e ele critica muitas vezes, mas não seguem a justiça de Deus. E o que mostra que não segue a justiça de Deus exatamente pela crítica que eles fazem aos outros, dizendo, inclusive na oração que ele foi fazer, dizendo assim: ó Deus, eu te agradeço porque não sou como os outros homens. E aí o juízo dele qual é? Os outros homens todos são ladrões, são desonestos, são adúlteros. Eu sou perfeito. Eu cumpro as normas, eu cumpro os rituais, eu cumpro a minha justiça, a nossa justiça, por isso eu sou perfeito. Os outros não cumprem, então são pecadores. Os outros erram, eu não erro. Então Jesus está colocando exatamente a oração desse fariseu. Isso existe, sempre existiu antes de Jesus, existe no tempo de Jesus, continuou existindo e hoje existe também gente desta maneira, que eles estabelecem normas e leis, obedecem e vê que os outros não estão seguindo as normas e leis que eles estabeleceram e aí criticam os outros e olham feio para os outros. Você não presta, você não serve porque você não está fazendo como eu estou fazendo. Eu estou fazendo certo, você está fazendo diferente, então você está errado. Por isso, Jesus inclui essas duas coisas, né? Quando na oração, eu agradeço a Deus porque não sou como os outros homens que são ladrões, desonestos e adúlteros. E aí ele julga o outro, que está lá no fundo, que não conseguiu, não achou digno se aproximar lá do centro do altar, onde tinha o altar, então achou tão humilde pecador que ele mal entrou no templo. E ele disse para ele ainda, eu jejuo 2 vezes por semana, olha o que eu faço, eu sempre faço isso. E dou o dízimo de toda a minha renda. E aí ele disse sobre o outro cobrador, e não sou nem como esse cobrador de imposto que está aí. Eu sou sempre superior, porque eu cumpro a minha própria justiça. São Paulo, ele vai chamar esse cumprir a própria justiça como, ele chama isso nas cartas, como as obras da lei.
que ele fala, não são as obras que salvam, quer dizer, não são as obras da lei que salvam, mas é o amor que salva. É o amor que salva. Então não é por cumprir normas e rituais, principalmente religiosos, que tem a salvação, mas por amarmos uns aos outros, por reconhecermos a nossa fragilidade, por estarmos assim cumprindo na realidade a vontade de Deus, que não é simplesmente cumprir normas e rituais, mas viver a vida nossa do dia a dia. Vivendo a vida do dia a dia com amor, isso que é a vontade de Deus. Aí nós temos do outro lado o outro que ficou lá no fundo do templo. Ele fez a sua oração assim, um cobrador de impostos, porém ficou à distância e nem se atrevia a levantar os olhos para o céu, mas batia no peito. Bater no peito é tipo quando a gente fala meia culpa, minha culpa, minha máxima culpa. O que nós usamos também na missa, bater o peito. O significado disso, eu sou culpado. E eu quero reconhecer que sou culpado, quero pedir perdão a Deus. Então o outro batia no peito dizendo, meu Deus, tem piedade de mim que sou pecador. Esse cobrador de imposto, como eu já expliquei, muitos deles eram obrigados a trabalhar numa coisa que eles não queriam trabalhar, mas não tinha maneira outra de viver, a não ser se submeter a fazer coisas que eles sabiam que não queriam fazer, mas tem que viver, tem que ganhar o pão. E a pessoa muitas vezes se submete a fazer coisas com que não concorda para poder trazer o pão para casa. E ele reconhece e por isso entrou lá no templo, faz a sua oração e a única coisa que ele fez, tem pena de mim, tem piedade de mim, eu sou um pecador. Aí a conclusão de Jesus dessa parábola. Em cada parábola Jesus tem a conclusão, né? A conclusão de Jesus é esse. Eu vos digo, este último voltou para casa justificado. Justificado quer dizer perdoado. Porque quem nos perdoa é Deus na medida que nós reconhecemos a nossa fragilidade, a nossa pequenez, e é Ele que nos salva. O outro não, diz. Este último voltou para casa justificado, o outro não. Porque quem se eleva, como o fariseu, que é orgulhoso diante de todo mundo, faz a oração e se orgulha de quem ele é, do que ele consegue, e humilha os outros, taxando eles de adúlteros, pecadores, esse não voltou para casa justificado. Vocês percebem que a oração desse fariseu, uma oração, na realidade não é a Deus, é a si mesmo. Ele elogia a si mesmo, ele elogia o que ele está fazendo. Ele não pede, ele não reconhece as nossas fragilidades. O fariseu sempre é uma pessoa certa. E por isso que não tem perdão, por isso que não é justificado. Porque Deus perdoa somente aqueles que reconhecem a sua fragilidade. E perdoa sempre. Sempre. Agora, Deus quer perdoar a todos, mas quem não reconhece o seu erro, Deus não pode perdoar. Ele quer derramar a sua graça, mas o orgulhoso, não estou errado, não estou pecado, eu estou certo. O único pecado que não tem perdão, disse o Evangelho, disse o próprio Jesus Cristo, o que ele chama pecado contra o Espírito Santo, é exatamente isso. A pessoa se achar que ela não precisa de Deus. A pessoa achar que ela não precisa de Deus. E São Paulo, na sua carta, ele vai mostrar exatamente o contrário. Na carta, no pequeno trecho que é da segunda carta de São Paulo a Timóteo, Paulo ele mostra isso. Paulo era um fariseu. Conhecia todas as leis, todas, obedecia todas as leis. Inclusive, quando caiu do cavalo, ele estava indo cumprindo leis, vendo irmãos deles, judeus, que já não obedeciam mais essas chamadas obras da lei. Já não obedeciam porque agora estão seguindo Jesus Cristo. Era ferrenho,
Ferrenho na obediência às normas, às leis e aos rituais. E quem quebrava, ele levava diante do tribunal e os acusava. Até caiu do cavalo e percebeu. Aquela frase que ele ouvia de Jesus, da voz que veio: por que me persegues? Por que me persegues? Perseguindo os filhos de Deus, os irmãos, é a Jesus que estaria perseguindo. Aí Paulo começou a fazer uma reflexão, conhecia todo o Antigo Testamento, está ali faltando um passo, e esse passo quem nos trouxe é Jesus. É Jesus. Assim como Lucas ele vai falar, diz assim: a lei e os profetas foram até João Batista, daí em diante é o reino de Deus. Paulo conhecia a lei e os profetas, todos, e tentava viver aquilo, mas estava ali faltando alguma coisa que Jesus disse. Na sequência dessa leitura nós temos, que não vamos ler, a leitura daquele homem importante que foi pedir a Jesus e perguntar o que eu devo fazer para herdar a vida eterna. E Jesus disse: obedeça aos mandamentos, não mate, não roube, não levanta falso, obedece pai e mãe. Já faço isso desde minha juventude, respondeu. Então te falta uma coisa. Os 10 mandamentos pertencem ao Antigo Testamento, mas são base para completar o que Jesus Cristo nos trouxe. E o que Jesus Cristo nos trouxe? Ele disse: reparte o que tem e vamos viver juntos. Porque repartindo o que tem e vivendo juntos, ninguém vai passar fome, ninguém vai passar miséria, todo mundo vai ter o que é necessário. Isso transmitido por Lucas, posteriormente nos Atos dos Apóstolos, que é de Lucas, onde ele vai dizer: e eles tinham tudo em comum. Repartiam entre eles os bens que tinham, e cada um recebia de acordo com a sua necessidade, e ninguém entre eles passava fome. Isso que está faltando, disse Jesus. Mas o homem voltou para casa triste, diz, porque ele tinha muitos bens. E o coração dele estava lá onde estavam os seus bens, não estava nos irmãos, nos outros filhos de Deus. A preocupação dele é os bens materiais, que são importantes para a gente viver. Precisa ter casa, precisa ter comida, sem dúvida nenhuma, precisa ter dinheiro para comprar roupa, né? Mas o sentido da nossa vida não é os bens, o sentido da nossa vida é a fraternidade, é a comunhão, é a convivência, é o valor às nossas crianças, a educação. Isso onde está aquilo que Jesus Cristo nos trouxe, que é o novo de Jesus. E Paulo então vai dizer exatamente na perseguição que ele está na prisão, na perseguição que ele foi submetido, diz: mas o Senhor esteve ao meu lado e me deu forças. Ele fez com que a mensagem fosse anunciada por mim integralmente e ouvida por todas as nações. E eu fui libertado da boca do leão. Deus está com ele. É com a graça de Deus que a gente realiza. Afinal de contas, São Paulo ele chegou a essa conclusão. Se você está fazendo alguma coisa, quem te deu a força para fazer isso? Quem te deu a graça de ter esse corpo para poder trabalhar? Quem te deu a graça para poder ter o intelecto, a cabeça, para aprender e crescer? Quem foi que deu tudo isso para nós? Foi Deus. Então, como que você chega? Eu sou capaz, eu consigo por mim mesmo. Mas quem que deu essa força para você? Esse é o questionamento que Paulo percebeu. E ele vai dizer: olha, depois dessas obras da lei toda que eu tentei cumprir, eu descobri agora, perto do projeto novo de amor aos irmãos que Jesus Cristo nos trouxe, todas essas obras da lei não servem mais nada. Porque agora o que serve é o amor. O amor a Deus transmitido através do amor entre nós, para vivermos como irmãos. E não posso deixar de falar um pouquinho sobre a primeira leitura, que ela mostra um pouco essas características, a defesa de Deus
principalmente para com os mais frágeis e os mais fracos, representados pela viúva, principalmente, e pelas crianças, órfãos, né? E diz assim: o Senhor é um juiz que não faz distinção de pessoas. Ele não é parcial. Deus não é parcial, prejudicando o pobre, mas escuta, sim, as súplicas dos oprimidos, daqueles que estão sendo oprimidos, daqueles que não estão tendo carinho especial para viver com dignidade, daqueles que estão sofrendo. E aqui ele vai mencionar quem são esses. Ele jamais despreza a súplica do órfão, nem da viúva. Semana passada nós lemos a leitura da viúva. A viúva que percebeu que ela foi enganada por um doutor da lei, por um escrivão, e perdeu talvez a sua terra ou a sua casa. E aí descobre que ela foi injustiçada pelo inimigo dela, pelo adversário dela. E aí diz a leitura a importância de rezar sempre sem nunca desistir. Mas rezar aqui, ele mostrou que é ir para a luta conseguindo aquilo que é seu direito. Lógico, pedindo a Deus sempre a força para conseguir. E aqui entra a oração que nos dá força para cumprirmos a nossa missão, para realizar bem aquilo que é justo, aquilo que é direito nosso. O exemplo da viúva é um exemplo fantástico de alguém injustiçado que luta até conseguir os seus direitos, e ela conseguiu. E aí diz assim: quem serve a Deus como Ele quer, será bem acolhido, e suas súplicas subirão até as nuvens. Que é a oração nossa. O orgulhoso está cumprindo o que ele prometeu fazer para si. E por isso que as suas orações não sobem até Deus, até as alturas. Agora, o pecador, o publicano, reconhece a sua fragilidade, que tudo depende de Deus, aí sobe ao céu e foi justificado. Então, quem serve a Deus como Ele o quer, será bem acolhido, e suas súplicas subirão até as nuvens, quer dizer, até Deus. A prece do humilde atravessa as nuvens, enquanto não chegar, não terá repouso, e não descansará até que o Altíssimo intervenha, faça justiça aos justos e execute o julgamento. E a justiça aos justos, na nossa leitura do Evangelho, a esse que reconheceu quem é. Sou pecador. Eu estou nessa situação. Eu sei que talvez não estou cumprindo as normas todas que devo cumprir, mas eu não tenho outro jeito. Eu preciso viver, minha família precisa viver, eu preciso ganhar o pão. E eu por isso me submeti a fazer esse trabalho, mas o Senhor sabe a minha intenção e o meu desejo. E por isso ele foi justificado. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Creio